Oi, gente. Hoje eu quero falar um pouco sobre o ego e sobre a nossa identificação com esse ego e principalmente explicar o que é a desidentificação do ego na minha experiência, no meu conhecimento. Então vamos lá. O ego, ele é uma construção mental. Ou seja, ele é algo que nós temos em nossa mente. Então podemos falar ego ou podemos falar a mente, é a mesma coisa. Eu vou usar muito a palavra mente, mas vocês entendam que eu estou falando a mesma coisa, eu estou falando do ego. É que o ego ele já tem muitas definições na Matrix. E o que é a mente? O que é o ego? A mente humana ela é construída a partir de experiências que formam memórias. As experiências que nós temos, elas têm um significado para a gente. Um significado às vezes positivo e às vezes negativo. E a partir desse significado, seja positivo ou negativo, nós criamos as nossas crenças individuais. O significado que eu falo é aquilo que você sente no momento da experiência. Se você está vivendo uma experiência e sente algo bom, o significado que você vai dar para essa experiência, que você vai se lembrar, e talvez você não vai se lembrar como uma lembrança, como uma imagem da situação. Talvez o que vai ficar registrado em você é apenas o sentimento que você sentiu no momento da experiência. Então você vai vivendo ao longo das suas existências as experiências e dando significado para todas essas experiências com base no que você sente. Enquanto você está vivendo aquela experiência, enquanto a situação está acontecendo, você está sentindo algo. E esse sentir é o que fica registrado em você. E se esse sentir, esse sentimento for bom, cria uma memória boa, cria uma memória aconchegante, de refúgio, de paz. Cria um lugar dentro de você, aquele lugar quentinho, que você gosta de lembrar, que você gosta de sentir. Mas se você viveu alguma experiência que não foi boa, que para você naquele momento você sentiu dor, algum tipo de sofrimento, algum tipo de pesar, isso vai ficar registrado em você como uma memória negativa. E você vai gravar toda aquela carga emocional, todo aquele peso de sentimentos, emoções que você sentiu naquele momento de dor, você vai registrar como uma ferida emocional. Aquilo não vai ser apenas uma memória, aquilo vai se tornar uma ferida mesmo. Você pode pensar numa ferida física. A ferida física, ela, quando acontece, ela dói. E depois a ferida física ela vai cicatrizando e vai parando de doer. Mas e a ferida emocional? Como que a gente cicatriza uma ferida emocional? Geralmente a gente só tenta esquecer. A gente tenta seguir com a nossa vida, não ficar pensando muito naquilo. Quando os sentimentos vêm à tona, porque a ferida está lá, então os sentimentos eles vêm à tona. É como se a ferida não tivesse cicatrizado, então ela lateja, ela dói, ela te lembra que ali tem uma ferida, tem um machucado. Só que a Matrix, ela não nos ensina, ela não olha para isso de uma forma... E quando eu falo Matrix, estou falando da sociedade. Ainda não é ensinado pra gente como cicatrizar as feridas emocionais. A não ser que você pague uma terapia, a não ser que você vai em busca disso, mas geralmente ninguém nos fala sobre isso na escola, nem na igreja, nem nossos pais também não sabem. E nós vivemos muitas situações que nos causam dor, ou vergonha, ou situações que, quando somos crianças, nem entendemos bem a situação, mas por algum motivo estamos sendo punidos, porque a nossa consciência ainda está despertando. E nós ainda estamos
começando a nos conectar com um novo jeito de viver, um novo jeito de despertar a consciência sem ser através de punição, sem ser através de culpabilização, mas isso é um processo. E que bom que nós estamos avançando, que bom que nós estamos agora tendo muito mais conhecimento, porque a criança, para ela ser educada, para ela ser corrigida, é possível fazer ela entender que o que ela fez foi errado, mas não que ela é errada, que ela cometeu um erro, mas não que ela é toda errada, que ela fez algo mal, mas não que ela é má, porque essa interiorização, essa culpabilização através de punições, isso vai mexendo com a autoestima de uma criança e ela vai se tornando alguém sem autoestima. Ela não vai criando uma autoestima, porque ela vai se sentindo muito culpada por cada erro. Ela vai trazendo para si essa carga negativa de que ela não faz nada certo, de que ela é culpada por tudo, de que ela é uma pessoa má, ela é uma pessoa que não merece. Olha as crenças que vão construindo nessa pessoa ao longo da vida dela. E isso vai nortear ela na vida. Eu só abri um parênteses aqui para falar um pouquinho sobre isso, mas não é o foco desse vídeo. Depois eu faço um vídeo sobre feridas emocionais, principalmente da infância, e o quanto isso nos afeta e o quanto isso temos que olhar para isso. Mas o foco desse vídeo é para falar sobre essas crenças e essas feridas, o quanto elas nos moldam para a gente criar uma personalidade no mundo a partir disso. Então a gente passa a viver tendo como referência as nossas memórias, as nossas experiências e principalmente o significado que nós atribuímos a essas experiências. Isso vai moldando a nossa autoimagem, isso vai moldando o que pensamos sobre nós. E muitas vezes não é a verdade. Muitas vezes, na maioria das vezes, não é aquilo que realmente somos. Mas é aquilo que, quando éramos crianças ou adolescentes, nós entendemos uma crítica que foi feita e talvez a gente interiorizou essa crítica. Alguém chamou a gente de burra e a gente interiorizou, eu sou burra. E a pessoa passa a vida toda com esse sentimento, com essa crença, até se sabotando para aprender algo novo, até se sabotando para crescer profissionalmente, para criar algo. Porque ela tem essa crença enraizada de que ela é burra, de que ela é incapaz, de que ela não consegue fazer. O ego, basicamente, é isso. Ele é o seu conjunto de crenças, as crenças que você foi adquirindo pelas suas experiências e também aquelas crenças que foram ensinadas a você. Nós nascemos e somos ensinados pelas pessoas que estão aqui a como viver aqui. Então elas nos ensinam com base no que elas também acreditam, com base também no que outras pessoas ensinaram para elas. Nossos pais, ou quem te criou, tinha as próprias crenças, que também vieram dos pais deles, vieram da época deles, da época que eles viveram, e do que a sociedade naquela época pensava, do nível de consciência da sociedade naquela época. Pausa para água. Então todas essas pessoas, primeiramente nossos pais, são a nossa primeira referência, ou quem nos criou, porque nem todo mundo foi criado com o pai, com a mãe, foi criado com avós, com tios, seja com quem for. Depois disso vem a escola, os professores, vem os alunos, nossos amiguinhos, que também já trazem as crenças deles, da casa deles, da cultura familiar deles. Depois chega a adolescência, depois chega mercado de trabalho, chega relacionamentos amorosos, chega os amigos na faculdade ou nos cursos. E nós vamos aprendendo o que é certo viver em sociedade.
E tem uma parte sobre isso que é importante frisar, que é a parte da ética. Nós, como cidadãos, temos direitos e deveres na sociedade. E o foco desse vídeo, gente, não é falar sobre deveres, sobre direitos na sociedade. Não é falar sobre a nossa vida prática na Matrix. Não é para questionar as leis humanas. Nós sabemos que tem leis divinas e nós sabemos que tem leis humanas. O foco aqui não é questionar as leis. Porque se alguém está infringindo leis, se alguém está cometendo crimes, se alguém está ferindo, machucando, matando, roubando, seja o que for, essa pessoa está sobre as leis humanas e também sobre as leis divinas. E ela tem que arcar com as consequências, porque isso vai ajudá-la a expandir a consciência dela, vai ajudá-la no processo evolutivo dela, até ela entender que isso não é bom para ela e nem para o outro, que o que ela faz para o outro ela também recebe. Mas enquanto a pessoa ainda não expandiu a consciência, ainda não entendeu isso, as leis estão aí para isso, as leis estão aí para nos ajudar. Mas o foco não é esse, o foco é falar sobre crenças que moldam o nosso ego, porque nós vivemos experiências que foram nos moldando, que foram nos definindo como eu sou isso. Então, resumidamente, é isso. As nossas crenças, por conta do que nos ensinaram, por conta do que nós vivemos, elas nos moldam, elas criam uma identidade. Essa identidade tem uma personalidade, tem uma persona da nossa autoimagem, que é aquilo que nós pensamos sobre nós, a nossa autoestima, se ela é boa ou não. Isso vai definir o que nós nos sentimos capazes para fazer ou não. Mas a maioria de nós ainda estamos muito inconscientes para tudo isso. Nós apenas estamos vivendo sem pensar muito sobre quem nós somos. O que nós pensamos sobre nós? Qual a consciência que nós temos sobre o que nós acreditamos? São poucos, infelizmente ainda, não são todos que estão questionando, que estão buscando pelo autoconhecimento, buscando por fazer terapia, para entender o que sente, por que sente, aprender a liberar tudo isso. Não são todos. Nós estamos muito identificados com o nosso ego, e achando que nós somos só esse ego, que nós somos só essa mente, que somos apenas o que pensamos, o que acreditamos sobre nós, sobre o mundo e o que sentimos. Então nós ficamos apenas nessa bolha interior que apenas é feita de crenças, e nós ficamos apenas nessas crenças sem conseguir expandir a nossa consciência e entender quem realmente nós somos. A consciência que já é tudo,